Um estudo conduzido por pesquisadores italianos e publicado no International Journal of Environment Research and Public Health verificou que 23,5% das pessoas que estavam em trabalho remoto durante a pandemia de Covid-19 se queixavam de dores cervicais e 41% de dores lombares. Qual a relação das dores na coluna vertebral com o home office? As pessoas foram trabalhar em casa, ficaram muito tempo sentadas, em posição geralmente não ergonomicamente ideal, porque elas começaram a trabalhar naquela cadeira da sala, muita gente começou a trabalhar com notebook no colo, na mesa da cozinha, numa cadeira de pau. Então, as condições foram as piores possíveis. E o que a gente está vendo é que essa posição sentada em situação inadequada, ela manda uma conta. E essa conta está chegando agora, que as pessoas estão notando que elas estão com mais dor lombar, dor na nádega e também dor cervical, porque a postura do monitor geralmente inadequada, a pessoa acaba virando muito o pescoço para baixo e sobrecarrega a estrutura toda da coluna. Por que ficar sentado muito tempo na mesma posição pode causar danos à coluna? A nossa coluna ela é feita pelas vértebras e entre as vértebras nós temos um elemento que chama disco. O disco faz parte da articulação entre as vértebras e serve também como uma forma de você diminuir o impacto, é como se fosse um amortecedor. O que acontece é que a força compressiva que você exerce sobre o disco determina a saúde desse disco intervertebral. E essa força compressiva, ela aumenta de acordo com a postura em que você está. Então, por exemplo, se você for avaliar qual é a postura onde você aumenta mais a força compressiva na coluna, é a posição sentada, inclinado para frente. E essa força compressiva, ela faz que mal. O disco, ele tem duas camadinhas de cartilagem que podem ser rompidas com essa força compressiva. Quando essas camadinhas de cartilagem são rompidas, o disco começa a degenerar e isso pode causar dor. Como prevenir essas dores? A prevenção para isso funciona de duas maneiras. A primeira coisa que é o essencial é a gente pensar que essa musculatura que lida com a coluna, ela precisa estar bem treinada para que você não tenha essa musculatura agindo contra a integridade da coluna da gente. Você, sem condicionamento físico adequado, você não tem como manter uma coluna legal. A tua coluna vai falhar em algum momento. E o segundo é que você ficar sentado na mesma posição por horas a fio vai também, em algum momento, dar errado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma rotina de levantar, mudar de posição, dar uma alongada, estica o braço e senta de novo. Meio minuto que você vai gastar na sua função ali, mas a tua coluna vai agradecer. Porque o problema é você manter horas a fio a coluna na mesma posição de compressão. Para reduzir as dores na coluna, analgésicos e anti-inflamatórios são normalmente utilizados. Quais são os riscos do uso desses medicamentos sem orientação médica? Todos esses remédios têm efeitos colaterais, né? Por exemplo, você vai usar um anti-inflamatório, você não pode usar um anti-inflamatório sem saber o dano que esse anti-inflamatório causa, o tempo que você pode usar. Então, a automedicação nesse aspecto é uma coisa complicada, porque, digamos assim, a pessoa tem dor lombar porque fica sentada, então ela decide controlar a dor dela com anti-inflamatório. Aí ela vai passar meses e meses e meses tomando anti-inflamatório e daí a algum tempo ela vê que ela está com insuficiência renal porque o anti-inflamatório causou insuficiência renal. A degeneração dos discos pode causar hérnia de disco e compressão das raízes nervosas da coluna. Esses casos são cirúrgicos? Em algumas situações, a cirurgia é até indicada de forma emergencial. A pessoa perdeu o controle dos esfíncteres, ela não consegue mais segurar a urina. Isso é cirurgia emergencial, né? Isso não tem discussão. Mas as outras situações, o tratamento é conservador, é tirar a dor e reabilitar o movimento. Ou seja, a maior parte dessas doenças são doenças do movimento. A má qualidade do movimento faz a pessoa ter dor. Você quer deixar de ter dor lombar? Você tem que fazer um treinamento para você deixar de ter dor lombar. São atividades específicas para que você adquira comportamentos adequados com a normalidade, digamos assim.